Deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é Igor, sou especialista em automação e formado em redes. Tenho algumas certificações Zabbix também. Sou entusiasta open source. Tudo que eu posso eu acabo jogando e puxando um pouquinho da sardinha para o lado da comunidade, colocando o máximo possível de software livre para a gente usar. Tem muita coisa boa por aí, né? Vocês sabem disso. Mesmo porque a gente está com os Zabbix aqui com a gente, e é um software que vale a pena a gente ajudar ele a crescer cada vez mais. Eu sou aficionado por tecnologia também. Tudo que envolve tecnologia eu acabo pulando de cabeça, e sou scripteiro por vocação. Sempre criei script para tudo que eu vá fazer, tudo que eu acabo me envolvendo, eu acabo criando um scriptzinho ali para dar um suporte e acabar ajudando a alavancar o dia a dia, né? Vamos lá. Bem, uma pergunta que às vezes o pessoal se faz, né? Por que eu vou criar um robozinho, vou automatizar um processo, criar um script, se está rodando redondo hoje? Porra, eu tenho o pessoal ali certinho, eles estão desenvolvendo, estão trabalhando no dia a dia, não tem por que automatizar. Vou mexer, o time está ganhando, né? Para que eu vou pôr a mão? Às vezes o cara pensa, não tem por que automatizar, né? Só que quando você faz a automatização, você cria scripts ou robôs, você ganha outras coisas em contrapartida. Você consegue ganhar tempo, você melhora a sua produtividade, você acaba tendo mais controle no que você está fazendo, e em alguns casos você consegue até flexibilizar as suas rotinas, as suas tarefas. Você tem uma contrapartida, você vai doar um pouco de tempo e trabalho para produzir as coisas, só que você vai ganhar também muita coisa de volta, né? Ao longo do tempo que eu trabalho com automação, eu acabei descobrindo que a primeira coisa que leva o pessoal a parar para pensar em automação é quando eu falo para eles que eles vão ganhar tempo. Quando você fala que o cara vai economizar tempo fazendo as coisas, o olhinho brilha. O pessoal para e começa a prestar atenção. Porque hoje é o recurso que a gente menos tem, é o recurso mais escasso que a gente tem hoje em dia. Então, quando você para e automatiza as coisas, você consegue liberar tempo para você conseguir criar coisas novas. Você consegue tempo para parar para fazer coisas melhores. Você começa a se dedicar a inovar, que é o que a gente precisa hoje em dia. O pessoal está muito focado, muito imerso nas coisas e não consegue parar para levantar e ver em volta o que está acontecendo. Então, quando você libera tempo, você consegue fazer as coisas. Então, em vez de você ficar executando as coisas milhares e centenas de vezes, todos os dias, você cria um scriptzinho e deixa ele lá fazendo para você. E aí você pode chamar o pessoal, tomar um café, pensar numa coisa nova, conversar, fazer um brainstorm e desenvolver coisas novas para o seu dia a dia. Quando você vai automatizar as coisas, o ideal é você parar e pensar para fazer as coisas o mais produtivo e flexível possível. Porque hoje você tem uma necessidade que pode se tornar reutilizável no dia seguinte. Hoje você pensa A e amanhã você precisa A mais B. Então o ideal é você sempre tentar fazer o mais flexível possível as coisas. Então quando você vai criar uma automação, um script, um robô, microsistema, ou o que seja, fazer o mais possível parametrizado. Você tirar a inteligência do que você está criando e deixar ela fora de forma que você consiga manipular mais fácil. Essa é uma das técnicas que você consegue usar para melhorar. Então, quando você fazer um script, cria um arquivinho de configuração ou deixa separado num bloco lá dentro, de forma que você consiga parametrizar melhor depois. Amanhã, esse script que você fez, você pode pôr em outro ambiente, só troca as configurações e segue a vida. Você não precisa recriar ele porque você fez tudo hard-coded. Sabe? É pensar no futuro, é pensar com calma e desenvolver as coisas para você efetivamente ganhar tempo. Não fazer correndo, eu vou ganhar tempo aqui e não pensar no futuro, né? Fazer as coisas com calma. Às vezes você perde o dobro de tempo agora para ganhar o triplo amanhã. Outra coisa que é muito importante para você fazer
a automação das coisas é você ter padronização e controle de tudo. Para você conseguir automatizar, você tem que ter controle das coisas e, principalmente, manter o padrão das coisas. Porque se você conseguir manter as coisas funcionando do jeito que você quer, padronizado, você vai conseguir automatizar. E aí eu sempre brinco com o pessoal, quando você precisar manter o controle rígido e ter o controle lá e o padrão, você vai criar um exterminador do futuro. Você cria um T-800 para ele fazer as coisas para você, que você vai ter certeza que vai sair do jeito que você pediu, não do jeito que você quer. Eu separei aqui para vocês algumas curiosidades que o pessoal às vezes comenta sobre automação. Sempre que eu vou conversar com o pessoal, vamos automatizar, vamos dar uma melhorada no seu dia a dia, cara, vamos deixar as coisas mais ágeis, mais flexíveis. A primeira coisa que passa na cabeça do cara é: eu vou perder meu emprego. Porra, não, cara, o cara vai meter um script aqui, cara. O cara vai chegar às 8 horas da manhã, para cima e enter, e o negócio vai trabalhar, dá 6 horas da tarde, dá Ctrl C, desliga a máquina e vai embora. Eu não vou precisar mais trabalhar. Na verdade, isso é mentira. Você não tira o emprego das pessoas quando você automatiza as coisas. Você passa um trabalho mais nobre para ela fazer. É ela que vai começar a ditar o que o script vai fazer. É ela que vai te explicar o que vai ser automatizado. O script não vai conseguir te explicar o que está acontecendo. Ele simplesmente vai dar erro e você vai ter que analisar. Uma pessoa vai ter que ir lá. Então, esse cara que estava desenvolvendo esse trabalho manual, ele vai passar a administrar o script. Ele vai ter mais tempo para dar ideias novas. Pô, o script que você fez ontem, ele chega até aqui. Cara, se a gente melhorar ele, vamos fazer ele chegar até o fim. Então, você consegue pegar as necessidades com o cara que está lá focado. Você não vai tirar ele. Você vai dar um trabalho mais nobre para o cara. E o pessoal sempre acha que dá para automatizar 100% de tudo. Não, cara, vamos automatizar geral, cara, vamos tirar o pessoal. Não, né? Nem sempre você consegue automatizar 100% das coisas. Nem sempre. Seria muito bom que a gente conseguisse. Que a gente ficasse só lá olhando, mas nem sempre você consegue. Tem que fazer tudo que você tem que fazer com moderação, né? Tem que ir com calma. A gente pode até chegar num ponto de conseguir automatizar o fluxo inteiro do cara, o serviço, mas a gente tem que ir indo aos poucos para ir aprendendo e realmente automatizando do jeito que tem que ser automatizado, né? Sem padronização não tem automação. Isso é uma coisa que sempre vejo. Você chega lá, o cara, pô, quero automatizar. Ah, então tá bom. Me fala aí como que é. Ah, cara, ó, chega verde, amarelo, azul, branco, rosa. Pô, cara, mas o azul chega quando? Não sei. Hoje chegou o azul, não sei se vai chegar amanhã de novo. Não sei nem se vai ter de novo azul. Pô, cara. Então, padronização é igual a automação. Esse também é quase uma regra de ouro. Sempre vale a pena automatizar? Não. Nem sempre vale a pena automatizar. Às vezes você vai criar uma automação que ela vai ser tão complexa, tão difícil de se administrar, tão difícil de manter, que o que o cara fazia na mão vale muito a pena. Às vezes o custo-benefício acaba não valendo. Então é sempre bom você ponderar e ir com calma na hora de automatizar as coisas. Sem automação nenhuma não dá para viver, e 100% automatizado também não tem como. Tem que ter um meio termo ali entre tudo, né? Bem, como eu estava falando, é uma decisão extremamente complicada de você decidir o que automatizar ou não, né? Você tem que, muitas vezes, escolher o que vai ser automatizado, porque o tempo é finito, né? Você tem que escolher por onde você vai começar. Então, eu coloquei aqui algumas perguntas que geralmente eu faço para as pessoas quando a gente decide automatizar alguma coisa, né? Se o processo já é executado manualmente. Isso é extremamente importante. Às vezes o pessoal chega com a ideia na cabeça e fala, vamos automatizar. Cara, acabei de voltar do almoço, tenho uma ideia aqui, como meu chefe costuma dizer, eu tenho uma ideia vingadora. Cara, ó, a gente vai estourar o balão com esse negócio aqui. E aí, como ele acabou de ter a ideia, ela tem um monte de furo, um monte de problema, porque ela nunca foi executada, nunca foi feita. Então, é extremamente importante que a gente tenha o pé no chão
a gente vá para Blueprint, né? A gente faça lá no papel, faz teste de mesa, vamos tentar executar isso manualmente para que a gente consiga depois fazer a automatização disso. Isso às vezes é uma coisa complicada de explicar, dependendo da pessoa com quem você está falando, né? Pô, o procedimento que você quer executar tem intervenção humana? Não, cara, é tudo comando de linha. Ah, então tá bom. Quando chega nesse ponto aqui que você marcou, que não, aqui o cara toma uma decisão, se vai para cá ou se vai para lá. Pô, cara, então tem intervenção humana, o cara tem que parar para decidir, né? A gente consegue alguma coisa para tentar pular esse step, ele não ser uma pessoa que toma a decisão? Não, tem que ser uma pessoa. Ele tem que pegar o telefone, ligar para o gerente dele e aí o gerente vai tomar a decisão. Então, esse processo, infelizmente, não é possível de se automatizar porque tem intervenção humana, né? A quantidade de vezes que é executado também é um dado muito importante, que a gente acaba fazendo as contas para decidir se efetivamente vale a pena fazer automação ou não. Que hoje em dia tudo é tempo versus dinheiro, né? Então, se você gasta muito tempo ou muito dinheiro para fazer alguma coisa, às vezes ela não vai ser rentável e não vai ser possível de fazer a execução. E quanto tempo o processo se leva para fazer o processamento manual dele. Por que eu pego todas essas informações? Eu montei aqui para mostrar para vocês uma tabelinha de alguns cálculos que eu faço para mostrar para os meus clientes quando eles pedem para fazer alguma automação. Então eu jogo os dados ali para o cara ter uma ideia, às vezes ele nem tem essa visão de quantas vezes ele executa, quanto tempo leva, né? Então eu peguei um caso hipotético aqui, que ele é executado 3 vezes por dia, 1 hora cada vez. Então a gente executa 3 vezes por dia, são 3 horas. Em um mês o cara executa 60 vezes, em um ano 756 vezes. Aqui para esse exemplo eu peguei só dias úteis do ano, tá? Se você for ver, o cara passa mais de um mês, ele gasta mais de um mês do ano dele executando esse processo. Então ele tem uma pessoa que ele tira um mês inteiro do ano só para executar esse processo dele. Se a gente gastar 30 horas para fazer o desenvolvimento desse processo, é com base em dados reais, tá? De uma automação que a gente montou. A gente conseguiu fazer o processamento do job do cara em 30 segundos. No fim do ano, a gente gastou só 2 horas e 6 minutos para fazer o que ele levava com 30 dias com uma pessoa. E ainda vale lembrar que esse processo é executado automaticamente. Ele é schedulado. Então, assim, quanto tempo a gente gasta de uma pessoa? 0. 0, não tem intervenção. Ele já roda automático. Então, o cara economizou 30 dias, um mês, do trabalho de uma pessoa. Se a gente jogar isso para um processo que é executado 24/7, a gente tem mais de 45 dias que a gente livrou de um recurso. Então, a gente consegue liberar dinheiro, de repente, para contratar um cara para trabalhar um mês em um projeto, por exemplo, fazendo esse tipo de coisa. E agora eu vou falar um pouquinho dos ABICs aqui, que eu acabo criando muita coisa, automatizando várias tarefas dentro dos ABICs. E ele é uma ferramenta incomparável com outras no mercado quando a gente fala dessa parte de automação. Ele é extremamente simples, fácil de entender como funciona, e a API, cara, é um parque de diversões, né? Cara, é fantástico. É muito bacana. Quem não conhece, eu convido, cara, vocês têm que conhecer a API dos ABICs. É fantástica. A documentação, em comparação com diversas ferramentas, ela é muito boa. Ela é extremamente clara em diversos pontos e tem muitos exemplos de como usar. Eles têm muito exemplo de retorno de comando de API para você conseguir trabalhar. Então, cara, você consegue trabalhar muito fácil com ela. E aí aqui eu trouxe alguns exemplos simples que eu acabo usando no meu dia a dia lá. Eu criei um script para procurar os hosts que fazem parte de um proxy. Então, preciso tirar uma lista rápida lá dos hosts que estão num proxy, porque a gente vai parar ele para fazer uma migração. Sei lá, a gente vamos subir uma máquina nova, aquela que está lá a gente vai destruir, sei lá. Está numa área que a gente não vai usar mais, enfim. Te gera essa listinha aqui, roda ele rapidinho e usa. Esse outro que eu
trouxe para vocês é justamente o que consome a lista do anterior. E aí você dá um input e ele transfere as máquinas de um lado para o outro. Em vez do cara ir pela interface lá, seleciona todo mundo, alterar todas as máquinas e tal, o cara roda um scriptzinho em poucos segundos, o cara já transferiu. E a melhor parte, a gente não tem a preocupação de que o cara vai selecionar a máquina errada, ou que ele vai selecionar o proxy errado. Por quê? A gente está mantendo o controle dentro do script. Ele vai fazer exatamente o que foi parametrizado para ele fazer, né? Uma outra coisa que a gente também pena bastante para achar é achar a macro que está assinalada numa máquina. Cara, pô, preciso achar todas elas, sem exceção, que tem a macro da community SNMP que vai ser trocada. Roda esse carinha aqui, fala qual é o nome da community, ele te dá a lista de todas as máquinas, e aí você joga pro próximo carinha aqui, que ele vai lá e faz a alteração de todo mundo em batch. E aí, esse aqui ele altera, exclui, adiciona tanto os macros globais quanto macros de hosts. São scripts bem simplesinhos, só para elucubrar que a automação dentro dos apps também é totalmente possível. Esse daqui a gente usa bastante, que a gente determinou no ambiente lá que não podem ter itens associados direto a hosts. Todos eles têm que participar de um template. Não pode, é proibido criar o item direto no host. Então esse carinha aqui fica rodando de tempos em tempos dentro do ambiente. Se ele achar alguém, ele dedura o cara, fala qual que é a máquina, qual que é o item, e a gente depois descobre quem que esqueceu da regrinha de ouro lá que a gente colocou no ambiente. A gente fez um scriptzinho também para gerenciar o permissionamento dos mapas, que a gente tem, de vez em quando, alguns problemas, do tipo, um cara vai lá, cria 50 mapas, desligam o cara, e antes de desligar ele, esquecem de jogar os mapas que estavam tudo no nome desse cara para outro, porque ele já criou e jogou nos telões. A hora que a gente desativa o usuário do cara, some tudo, os caras ficam tudo desesperados, cadê meu mapa? Cadê meu mapa? Sumiu. Na verdade está lá, só que está no nome de outro usuário e ninguém consegue logar. A gente roda esse carinha aqui e já resolve o problema rapidinho, sem menos problemas. E é isso aí. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigado. Minha visão sobre automação. Senhores. Duas perguntas. Ivia Nanotech, você tem alguma dica para melhores práticas em relação à automação? Desculpa, eu não consegui entender o comecinho. Tem alguma melhor prática em relação à automação? Ela está perguntando. Sim, tem algumas. A principal é documentar e versionar código. Acho que, cara, se você não tiver isso, não dá nem para começar. É que você pega o pessoal e já sai criando, mexendo no ambiente, fazendo. Você vai ter muito problema se você não tiver, no mínimo, documentação e versionamento de código. Oi, Igor. Oi. Eu trabalho muito com os Zabbix, a gente, no modo ativo, para poder fazer monitoramento de estações de trabalho em diferentes redes remotamente. Você conhece alguma forma que a gente consiga executar scripts, aquele remote command dos Zabbix no agente ativo? Porque, pelo que eu pesquisei e olhei, a gente consegue executar somente no modo passivo, que é quando o Zabbix server chega na máquina, no agente, e executa o comando. Já no modo ativo, o Zabbix server não chega nele, né? Ele o agente se vira por conta própria. Você conhece alguma forma que a gente consiga automatizar comandos em agente ativo? Até onde eu me lembro, o agente, você coloca o item em modo ativo, né? Para que ele mande os dados ativamente para você. Mas o agente continua recebendo comandos passivos, né? Então você conseguiria, do server, rodar um comando. No meu caso, não, porque eu teria que abrir uma porta para cada estação, que o meu servidor de Zabbix ele está em nuvem.
E as redes dos clientes talvez, ficam on-premise, né? Talvez, assim, eu posso estar enganado, mas se você não tem comunicação do seu server para lá, você não consegue mandar comando para eles. O que você consegue é estender funcionalidades com o user parameter, por exemplo, mas eu acho que não é o seu caso que você quer rodar um comando específico, sei lá, um ls na máquina. Por exemplo, o serviço de DHCP parou. Você quer subir ele. Eu quero rodar uma BAT para iniciar o serviço. Se você não tem conectividade com a gente, eu creio que não seja possível. Ok, obrigado. Senhores, muito obrigado. Uma salva de palmas. Obrigado, gente.